Olá, estudante! Tudo bem com vocês? Eu sou a Viviane, professora de língua portuguesa. Estamos juntos hoje para a nossa última aula aí do nosso segundo bimestre. Conosco hoje está também o Heron, intérprete de Libras. Tudo bem, Heron? Ótimo! Pessoal, então vamos lá? Vamos ver o que temos para hoje para finalizarmos o nosso segundo bimestre aqui nas aulas de língua portuguesa. Poesia marginal, olha o nosso tema. Poesia marginal presente lá no Enem também. Vocês sempre vão ver uma questãozinha lá no Enem sobre poesia marginal. De uma forma direta e indireta, ela sempre está sendo cobrada lá pra gente. Cronograma do nosso segundo bimestre, estamos finalizando hoje, então já vimos aí figuras de linguagem, teoria literária, texto publicitário e hoje finalizamos com a poesia marginal. Como habilidade para a nossa aula de hoje, compartilhar sentidos construídos na leitura, escuta de textos literários, percebendo diferenças e eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas de apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva crítica. Como objetivos para nossa aula, vamos lá. Estimular o senso crítico, promovendo a reflexão sobre fatos ou acontecimentos que nos rodeiam através da poesia marginal. Assimilar a importância da poesia marginal para o contexto sociocultural e político na sociedade. Por fim, turma, quando eu falo poesia marginal, eu tenho aí alguns alunos que às vezes quando eu começo a trabalhar, né, esse conceito, essa teoria, eles me falam assim, professora, mas poesia marginal, e já levam marginal para um sentido aí mais usual, que nós às vezes, né, escutamos na nossa sociedade. Mas não, marginal, ele não é nada mais do que aquilo que está à margem da sociedade, ok? Que não está talvez ali, né, andando uma poesia aí que não está engajada no social ali, propriamente, mas está ali à margem, fazendo parte ali, vamos dizer assim, de uma forma um pouco de lado, assim, à margem mesmo, tá? Então vamos lá. Conceituando aqui para vocês, a poesia marginal ou geração mimeógrafo. Olha só que detalhe importante esse aqui, porque é muito falado dessa forma da geração da poesia marginal. Fala-se muito em geração mimeógrafo, então às vezes você vai escutar geração mimeógrafo e não vai escutar poesia marginal, mas é a mesma coisa. E por quê? Que é mimeógrafo, professora? Geração mimeógrafo? Sim, geração mimeógrafo. Turma, antigamente, nem tanto, né? Vamos falar assim, nós tínhamos um mimeógrafo. Mimeógrafo, o que é isso? Uma máquina que rodava ali as folhas e saía como se fosse um xerox. Ela era utilizada a álcool. Assim, eu ainda cheguei a pegar um pouco aí dessa época das provas feitas a álcool, né? Com o papel branco, onde rodava ali na manivela. Algo que provavelmente vocês não devem ainda conhecer, né? Então, assim, eles eram considerados geração mimeógrafo porque eles mesmos produziam as poesias, eles eram responsáveis por essa publicação e a questão deles próprios fazerem as poesias, os poemas e fazer ali a produção, nós vamos ver que tem um motivo daqui a pouquinho. Então, geração mimeógrafo por causa da maquininha lá, mimeógrafo antiga, onde era rodado os poemas dos grandes poetas lá da geração da poesia marginal. Beleza. Olha só, um dos autores muito importante na poesia marginal está aqui pra gente, Leminski. Ah lá, um dos grandes representantes dessa geração. Ele define o termo marginal dessa forma. Olha como Leminski coloca pra gente. Marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página, para que a paisagem passe e deixe tudo claro a sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha. Opa, mais uma vez, como eu falo com vocês, entre linhas nos remete a pressupostos e subentendidos, nos remete aos implícitos. Vamos lá, então continuando a escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Aqui ele faz uma brincadeira no final do poema dele aqui. Enfim,
Então, olha só, quem escreve à margem? Turma, o contexto histórico de poesia marginal, né? Ela surge ali mais ou menos no final da década de 60, início de 70. O que estava acontecendo no nosso país nesse período mesmo? Ditadura, né? Nós vivíamos um tempo lá de ditadura militar. Então, olha só, quando vem essa poesia marginal, ela vem um pouco aí para poder contrapor, né? Ela é uma contracultura. Ela vem para fazer algo diferente, novo, inusitado, de certa forma, contra a ditadura. Mais ou menos, sabe por quê? Nós tínhamos nessa época também a poesia social. A poesia social, esta sim, ela batia de frente ali com a questão da ditadura, né? Inclusive são lá as poesias, os poemas lá de Ferreira Goulart. Mas no caso da poesia marginal, nem tanto. A poesia marginal era mais ou menos assim. Eles reivindicavam, sim, né? Eles queriam mostrar ali que eles tinham um jeito de pensar, um modo de agir, mas mais ou menos num estilo assim, olha, nós estamos agindo aqui da nossa forma, nós vamos escrever, né, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, e vocês escrevem o que vocês pensam aí. Né? É diferente um pouquinho da poesia social, que tinha sempre ali um embate, né? Um bater de frente, no caso lá de textos de Ferreira Goulart, tá bom? Beleza. Algumas características da poesia marginal. Olha só, inconformismo com a cultura oficial brasileira. Sim, eles queriam mostrar que não estavam satisfeitos, mas de uma forma mais livre, né? Eles eram mais livres, eles abordavam temas que eram muito tabus na época, né? Que não poderiam ser citados devido à questão da ditadura, mas eles chegam de uma forma sutil ali e aos poucos começam ali a expor, né? Através das palavras ali, tudo que eles sentem, tudo que eles pensam, e eles próprios fazem a poesia, eles próprios levam para o mimeógrafo, conforme eu falei, rodam ali a poesia deles e também fazem a distribuição. Mas aí aquilo que eu falei com vocês agora mesmo, mas por quê? Isso tem um motivo também. Eles eram totalmente assim contra a questão de que alimentar o capitalismo, né? Então, se a gente manda os nossos textos, se a gente manda as nossas produções para editoras, estamos o quê? Alimentando esse capitalismo. Né? E a poesia marginal, os poetas ali, eles eram um pouco irreverentes, então eles não queriam aí fazer eles queriam meio que, né, andar de lado ali da sociedade, não dentro daquele padrão. Eles queriam sair um pouco do padrão, ok? Inconformismo com os moldes literários impostos pela academia. Olha só, inconformismo com os moldes literários. Essa época aqui, eles vão muito ali da liberdade. Então, tem até a ver um pouco assim com a questão do concretismo, né? Que na poesia concreta existe toda uma forma, toda uma rima, uma métrica. Na poesia marginal eles querem desmistificar isso. Então assim, existe até uma briga ali com a academia de certa forma, né? Não, nós temos liberdade de escrever e não precisamos seguir tantas regras. E eles fogem um pouquinho aí do que nós dizemos, norma padrão, né, uma gramática tradicional, eles querem colocar a linguagem deles, o jeito deles, e aí nós vamos ver mais características aqui, quer ver? Inconformismo com a censura imposta pela ditadura, ou seja, eram inconformados com essa situação. Mas aí o que eles faziam? Batiam de frente? Não, então nós vamos colocar no papel também aquilo que nós pensamos, aquela liberdade que nós queremos. Proposta de uma constante inovação poética, pautada pela inventividade artística e a vitalidade criativa, ou seja, sempre a questão da inovação. Vamos fazer diferente, vamos fazer bacana. Era mais ou menos aí a fala dos poetas da poesia marginal. Inspiração nos movimentos de contracultura, sim. Elogio de uma produção cultural que estivesse fora dos padrões. Olha só. Então, assim, vamos fugir dos padrões, vamos fazer diferente. Aquilo que era igual para eles, não tinha graça, não. Precisamos mostrar, né, às vezes aí uma indignação,
né, uma certa, assim, revolta no sentido de não concordamos, vamos mostrar através da literatura, através da poesia marginal. Busca de uma nova forma de divulgação da arte e da cultura brasileira. Sim, tanto que até hoje, né, a poesia marginal, ela faz aí parte da nossa sociedade, ela está presente, né, está presente no rap. Quantas letras maravilhosas nós não encontramos, né, por aí, às vezes alunos, né, eu tenho estudantes na minha sala que fazem poesias, que fazem o rap de uma forma, assim, maravilhosa. E, na verdade, ali está o quê? Expressando, né, os seus sentimentos, os seus pensamentos, porque a poesia marginal, ela é totalmente biográfica. E nós vamos ver um pouquinho disso aqui. Biográfica, aquela poesia que vai falar o quê? Do eu lírico, né? Dos próprios sentimentos. Bio vem de vida, da própria vida, né? E a poesia marginal, ela pega nessa questão aí. Então, assim, até hoje, né, nós temos grandes poetas que nós podemos falar aí que faz parte, sim, da poesia marginal, que é aquela que está à margem ali, não faz parte aí da grande literatura, né, da literatura acadêmica, mas são textos belíssimos, né? Temos vários cantores aí de rap com músicas muito, que servem, assim, para a gente refletir muito acerca de muita coisa na nossa sociedade. O que mais? Organização da poesia em estruturas rápidas que aliassem texto e elementos visuais. Sim, porque a poesia marginal queria passar uma informação e ela queria atingir o seu público ali rápido. Às vezes você recebe um texto grande e você não faz a leitura, né? Mas à medida que a poesia marginal passava ali, os textos eram pequenos, eram compostos também de uma ilustração. A pessoa recebia ali, batia o olho e já sabia do que se tratava aquela poesia. Às vezes, sabia que tinha poema lá de 2 linhas? Poemas de 2 estrofes? Sim, poema de 2 estrofes, pode existir, tá tudo bem. E na poesia marginal, isso era muito comum, ok? Beleza. Promoção de leituras imediatas, com conteúdos facilmente assimiláveis. Óbvio, eles queriam passar ali a insatisfação, você vai ler rapidinho, você vai ver o que nós estamos talvez aí denunciando, querendo pregar, né, nesse meio aí da ditadura militar. Utilização de uma linguagem coloquial revestida de quê? Sarcasmo, ironia, humor e olha só, poesia marginal lá, olha, muitas o quê? Vamos chamar a atenção aqui porque pode ser uma questãozinha para vocês. Gírias, inclusivamente palavrões. Sim, a poesia marginal ela acabava tendo essa liberdade, né? E era composta, sim, de gírias, palavrões, tinha sarcasmos, tinha ironia e tinha muito humor, né? O sarcasmo, ele vai aí além da ironia, né? Ele vai chamar a atenção ali para algo de uma forma bem sarcástica. Principais poetas da poesia marginal. Eu trouxe alguns aqui, só para citar para vocês. Chacal, Cacaso, Ana Cristina César, grande poeta aí da era da poesia marginal. Paulo Leminski, Francisco Alvim, Torquato Neto, Wallis Salomão e José Agripino de Paula. Falei para vocês do poeminha de 2 linhas, que às vezes aparecia bastante. Um desses, a Ana Cristina César, né? Ana Cristina César era aí uma poetisa que focava muito nessa questão do poema aí pequeno, né? De 2 linhas, ela fazia esse tipo de poema aí para poder chamar a atenção. Ana Cristina César, ela focava muito na questão do mundo feminino, né? Da questão da mulher. Então, assim, é bem bacana os textos dela. Inclusive, te convido a conhecer um pouquinho de Ana Cristina César, se você ainda não conhece, né? Os poemas, os textos dela. Vamos praticar? Vamos ver um pouquinho da poesia marginal na prática, ok? Sobre a poesia marginal é incorreto afirmar. Então, pessoal, depois de tudo que eu falei aqui, até esse momento, vimos aí algumas características, vimos aí alguns elementos, alguns autores. Vamos prestar atenção aqui no que é incorreto a afirmar. Moçada, chamar a atenção aqui para vocês, lá nas provinhas que vocês forem fazer, enfim, né? Sempre marquem quando tiver incorreto, quando tiver certo, tá? Vale a pena. Às vezes a gente confunde ali e acha que na questão você começa a ler e fala rapidinho, você fala assim, você começa a ler a letra A e fala assim, ah, essa aqui é a certa. Sim, ela vai ser certa talvez, porque na verdade está te pedindo qual?
A incorreta, tá? Fiquem atentos a pequenos detalhes assim, porque é importante. Então vamos lá, letra A. Poesia marginal foi uma designação dada à poesia produzida pela chamada geração mimeógrafo, incluindo poetas desconhecidos cuja produção literária estava fora do eixo Rio-São Paulo. Opa! E aí, será? Letra B. A poesia marginal, ela ficou conhecida por esse nome porque os seus poetas abandonaram os meios tradicionais de circulação das obras, comercializando seus livros, que eram mimeografados a baixo custo, e vendendo-os de mão em mão, dispensando assim o trabalho das grandes editoras. Olha aí. Sim, né? Lembra que eu falei muito da geração mimeógrafo? O que mais? Vamos lá, entre suas principais temáticas estava a preocupação com a forma e com a pesquisa poética. Nota-se um cuidado extremo em atender aos princípios da norma padrão, produzindo assim uma literatura canonicamente aceita pela academia. Bem claro, né, moçada? Tá fácil. A tradição marginal estendeu-se pelos anos de 1980, quando outros recursos foram adotados, tais como a fotocópia e a produção de fanzines. Olha as fanzines aí, que hoje em dia, né? Na verdade, ela nunca saiu, mas hoje voltou com tudo, né? E eu tenho alunos que têm ali o trabalho de fanzine. E, por fim, na letra E, fala aqui pra gente que nos Estados Unidos o termo poesia marginal ele é usado para designar a poesia produzida pelos poetas chamados de beats como Jack Kerouac e Allen Ginsberg. Olha, sim, a poesia marginal, ela vem baseada na contracultura, justamente aqui desses poetas aqui, lá dessa época lá nos Estados Unidos, referente a esse movimento também. Então, olha só, voltando rapidamente, a questão incorreta, tá bem claro. Podemos ver aqui, olha, vamos lá. Princípios da norma padrão. O que eu falei para vocês agora mesmo? Poesia marginal, ela queria sair fora de tudo que fosse bem certinho. Então, norma padrão, em suas principais temáticas estava a preocupação com a forma? Não, ela até ia contra o concretismo ali, né? Que era a questão lá da poesia visual. Então, portanto, a alternativa aqui que está correta para a gente é a letra C, né? Entre as temáticas principais, incorreta, a letra C. As temáticas estava preocupação com a forma? Não, de jeito nenhum, pelo contrário, tá? Beleza, mais uma atividade, essa é do Enem 2017, poeminha contra Narciso, muito bacana, poeminha aí de Leminski também, tá? E depois nós temos uma análise dele aqui, pequena, tranquila, fala aqui pra gente da questão do eu literário, né? Afinal de contas, quando nós falamos em contra Narciso, o eu, egocêntrico, né? Quando eu falo ali contra Narciso, já vou deixar uma dica aí pra vocês, contra aquilo que é do ego. Então, é ao contrário ali do que é, na verdade, a questão de Narciso, tá? Beleza, temos aí para vocês fazerem. E outra atividade que eu gostaria muito que vocês fizessem. Às vezes, tem um poeta aí dentro de você e você nem está sabendo. Essa questão de escrever, ela é prática, né? E a poesia marginal, como ela é muito biográfica, ela vai falar daquilo que você sente, ela vai falar daquilo que você vê, daquilo que você pensa. Então, quem sabe você não consegue aí colocar no papel e sai uma bela poesia, ok? Então, vai ser a sua vez de produzir a sua poesia marginal e eu quero que você coloque em prática aí a sua criatividade, levando em consideração as informações hoje aqui da nossa aula. Solte a sua imaginação, capriche e compartilhe com os seus colegas. Pessoal, na aula de hoje, então, o que nós aprendemos? Rapidinho, né? Trabalhar o nosso senso crítico e refletir sobre fatos ou acontecimentos que nos rodeiam através da poesia marginal. Afinal, poesia marginal, ela é dotada de quê? Totalmente desse senso crítico. Era isso que os poetas passavam ali pelos seus textos.
conhecer a importância da poesia marginal para o contexto cultural e político na sociedade. Pensa, ditadura militar, né, época extremamente aí, da história importante, que nós não podemos jamais, né, deixar aí. E nesse período ocorria essa poesia marginal, ok? Referências da nossa aula estão aqui para vocês. E é isso por hoje, pessoal. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo na próxima aula. Até mais!